a graça de Jesus, a graça de Jesus, que me trouxe até aqui. Oh, foi a graça de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Vamos ler a Bíblia, irmãos, em Lucas 10, no verso 16 até o 24, para nossa meditação e elevo espiritual. Que diz assim: Jesus disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Disse Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, seriam os apóstolos, para os 12: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Amém? Uma palavra de oração que o profeta orou na mensagem: um homem correndo da presença do Senhor. A seguinte oração, se possível feche os olhos, irmãos? A seguinte oração: amado Jesus, ajuda-nos nesta noite, nestas palavras, à medida que estamos esperando em Ti, e rogamos que a Tua graça e misericórdia esteja conosco, e amolece nossos corações, e afasta as cascas e espinhos, os abrolhos. Deixe o bendito brilho do sol de Deus cair sobre a palavra, Senhor, e que tenhamos uma reunião tão ótima ao ponto de não haver uma pessoa que não seja salva entre nós. Que todos os filhos estejam no reino de Deus nesta noite. Aqueles que não receberam o batismo do Espírito Santo, que possam recebê-lo, Pai. Que todos os grandes mistérios que é para conhecermos nesta era sejam desvelados para nós, e que vejamos a simplicidade de Deus, para que saibamos como nos comportar e agir, corrigindo-nos e trazendo os membros do nosso corpo em disciplina à palavra de Deus, para que possamos saber como viver neste presente dia, ao aproximar-se a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assentai-os, irmãos, estamos no melhor lugar, amém? Eu creio que é um culto de oração. Então Deus, Ele trabalha, e para ele tem que entender que a igreja aqui é uma igreja madura, posicionada. Estamos aqui para nós acertar a nossa vida com Deus, a nossa fé. Que Deus nos ajude nesta noite, então, porque é uma necessidade de toda a cidade. Toda esta parafernália que o diabo fez com doutrina errada, só tem um lugar, você raciocine comigo,
que Deus pode falar, é aqui agora. Essas doutrinas que Jesus já veio, que não tem mais sangue, que o novo nome é William Branham, nós estamos firmes, irmãos. Estamos aqui para repetir o que o profeta repetiu, o que o profeta falou. Nós cremos que isto é a palavra de Deus, porque ele é a boca de Deus para ela de Laodiceia. Jesus em Lucas 17:30, quando ele estava falando ali do tempo do fim, de que modo eles seriam como nos dias de Noé, como da mesma maneira nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O que vai ser da nossa criança, da nossa vida, irmão? Ficar escondido embaixo das mãos de Cristo. Esconde, Senhor, que o mundo está caindo em pedaços. Como da mesma maneira nos dias de Sodoma, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem, novamente, não o Filho de Deus, mas o Filho do Homem. Veja isso, Malaquias 4 de novo, traz de volta. Todas as outras profecias têm se cumprido. Ele prova que sua palavra é assim e é isto mesmo. O sinal de Sodoma é o homossexualismo. No natural, e no espiritual. Qual é o sinal de Sodoma? Sinal de Sodoma no espiritual, profeta de Deus, é o ministério vindicado para revelar a palavra. E como ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, e o que vai acontecer com a restauração, voltará, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sobre minhas servas e sobre meus servos derramarei do meu espírito, e mostrarei sinal em cima nos céus. Sinal no céu. E sinal na terra, irmão. Sinal aqui, ó, sobre o profeta. Parece sinal também sobre nós aí, ó. Porque Jesus disse que esses sinais hão de seguir aos que crerem. Na mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 11. Eu verdadeiramente creio que cada palavra de Deus, cada promessa que ele fez é verdadeira. E nós nessa noite, irmãos, nos alimentamos das promessas que ele fez. É para qualquer um aceitar isto. Há alguns que tentam aceitar isto e não podem. Há outros que podem aceitar isto. E alguns recebem isto sem tentar nem mesmo fazer esforço. Temos que pregar o evangelho para todos, mesmo sabendo que não é para todos. Se eles puderem recebê-la, a palavra, eu simplesmente desejo ser tão honesto contigo o quanto posso ser. Tem gente que aceita, tem gente que não pode aceitar. Temos que pregar a salvação para todos, mas sabemos que nem todos podem recebê-la. Nem todos podem ver estas coisas, participar destas coisas. Nem todos podem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Nem todos podem chegar na promessa que Deus fez, que ia perdoar os pecados dele, que ia riscar a cédula que era contra nós, os nossos pecados. Nem todos podem vir na fila da Santa Ceia. Jesus disse: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não pode ter vida em si próprio. Jesus falou isso, é uma proposta. Jesus estabeleceu um padrão. Jesus, ele te desafiou a cumprir uma meta. Se você vier e tomar com este raciocínio, é vida sendo derramada em cima da morte. Mas ele disse, ó, Jesus disse: benditos são os olhos que podem ver, sua compreensão, pois há muitos que não podem compreender isto. Você não pode crer até que algo esteja dentro de você para te fazer crer. Até para crer não depende de nós. O profeta disse, ó, algo tem que estar dentro de você para você crer. Algum de vocês pregadores agora, isto é muito assustador, para tomar sua posição, vocês têm medo. O que mais você fará então com isto? Eles te chutarão para fora. Quando você realmente vê que Deus tem revelado a você a verdade da palavra,
Não há nada neste mundo que vai te derrotar nisto. Isto é tudo. Você absolutamente não poderá ser derrotado. Não você, mas Deus em você. Hebreus 10, no verso 38, diz assim, ó, porque o justo viverá pela fé. Fé, irmão. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, o justo viverá pela fé. O que é fé? Revelação. O que é a revelação? Você sabe que você tem um contato com Deus. Se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Mas o Senhor Jesus disse, sereis odiados e perseguidos de todas as gentes por causa do meu nome. Agora, há uma promessa, irmão, que nós somos os vencedores da era de Laodiceia. Tudo que fizer, foi lido aqui no Salmo, tudo que você fizer prosperará. O profeta disse que Deus precisa. Eu aconselho, né, irmãos? Fica atrás do esposo. Eu não vou repreender a esposa de ninguém. O pastor não tem esta linha e nem essa mal educação de corrigir a esposa dos outros. É pregada a palavra. Fica atrás do teu esposo. Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. Né? E nós temos aqui um ministério, a igreja em xeque-mate. E nós temos aqui honra, porque nós respeitamos as irmãs, respeitamos os irmãos. E as irmãs devem carregar uma gratidão. Gratidão de Deus ter chamado seu marido para ser obreiro no rádio, obreiro aqui na igreja, trabalhar para o Senhor. Queria que teu marido estivesse na beira de uma estrada preso. Onde é que queria? De onde é que Deus tirou? Eu sei valorizar isso aqui, irmão, porque eu sei de onde é que Deus me tirou e para onde é que eu estava indo. Eu já estaria morto se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Às vezes a pessoa não valoriza, não testemunha, não convida a família, tem problema dentro de casa, o problema vai ficar maior. Porque a pessoa parece que, em vez de querer ajudar em oração, em bom testemunho, em ter alegria, estar aqui com os irmãos, parece combate. E nunca deu certo esse tipo de... Eu falei para a irmã aí, nunca deu certo esse teu comportamento aí. Melhora. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que tomem a Deus em sua palavra e fiquem persistentes nela. O pastor não vem aqui por causa de dinheiro, mas a pessoa que não dizima, irmão, ela não prospera. Inclusive eu, se eu não dizimar. O dízimo é uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus. Não falta nada, não tem faltado nada para nós. Não tem sobrado, mas também não tem faltado. Deus tem mandado equilíbrio. Mas se você pega o teu pagamento, dizima, que você vai ser abençoado. Você está servindo a Deus com os teus dízimos e no culto traz a tua oferta. Você vai ver que você vai ser abençoado. Deus vai botar a medida maior, porque Ele prometeu multiplicar a sementeira, irmão. Mas Deus dá um carro, nós botamos na obra. Deus deu condição, nós compramos o terreno e fizemos a igreja. Por causa do ministério chamado por Deus. E a coisa vai, irmão. Seja fiel sobre o pouco que o Senhor te colocará sobre o muito. É promessa de Deus. Ele prometeu. Deus vai te dar abundância, irmão. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que tomem a Deus em sua palavra, que fiquem persistentes nela. Eu disse para o irmão aqui, há poucos dias atrás, quanto é que vocês gastaram na farmácia? Pois é. Será que isso aí não era o dízimo do Senhor? Será que a farmácia, o devorador, não pegou lá? Pegou. Deus trará os terremotos e os tremores para descer no arraial primeiro. Deus cuidará se houver chuva ali ou não. Mas se a pessoa vem aqui na igreja, toma ceia, congrega, não dizima, pode ter certeza, ela está em falta de alguma coisa. Porque a pessoa para participar da ceia, ela tem que dizimar. Ela vai montar um quadro que o Abraão montou com o Melquisedeque. Abraão deu os dízimos e depois Melquisedeque ministrou a ceia. E se a pessoa toma a ceia e não dizima, como é? Ficou manco, faltou uma perna no quadro. O quadro ficou meio torto, não tem? Então é o seguinte, a hora que o Espírito Santo der uma mexida no quadro, a pessoa não sabe o que está acontecendo. O que está acontecendo? O quê? Irmão, graças a Deus, nós aqui somos um povo próspero.
todo mundo tem carro, tem casa, todo mundo é sadio, trabalha, a pessoa não está cumprindo com a palavra. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias, Deus falou: eu velo pelo cumprimento da minha palavra. É a palavra, João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Você vai ver, irmão, as pessoas decretaram, as pessoas te condenaram, desacreditaram, e as pessoas acham que tu não é um nada. Mas tem um detalhe: nós somos para o mundo pó mesmo, não somos nada. Mas para Deus nós somos filhos benditos. A Bíblia diz em Hebreus 12:6: porque o Senhor corrige quem ama. Jesus diz que a árvore é podada para produzir fruto mais graúdo, mais grande, mais abençoado. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. Olha qual é a espécie do pastor Mazuco. Deus tem dado o dom da prosperidade. Deus tem abençoado a tua vida, abrindo porta, quebrado, cadeado de metal, abrindo porta de bronze. Isaías 54:17 diz que nenhuma ferramenta contra o teu casamento, contra o teu trabalho, contra a tua vida prosperará. O profeta diz: a palavra de Deus é a semente, e contanto que ela esteja aqui na cabeça, ela não terá poder nenhum. Mas quando isto chega aqui na alma, quando isto chega no coração, isto começa a manifestar através do Espírito Santo as obras do Espírito Santo. As obras de Deus. Então vem o poder. Você se humilha para Deus. O sabe tudo já morreu. Você já não existe mais. Você se torna um nada. Cristo se torna vivo. Você morre e Ele vive. Aí está. Porque Ele morreu no seu lugar. Eu vivo. Quando eu morro, Ele vive outra vez. E quando eu morrer, Ele me prometeu vida eterna. E eu mesmo morri, que antes que eu pudesse ter vida eterna. Como eu fiz isto? Tomando a sua palavra, a sua semente, e colocando a sua semente aqui pela fé, e crendo nisto, e obedecendo isto. Então isto produz exatamente o que a Bíblia diz que produziria. Cristo em vós, esperança da glória. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Gálatas 4,14, Paulo diz: filhinhos, aqui eu sinto dores de parto. As mulheres sabem que é dor de parto, as mães sabem que é dor de parto. Aqui eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Palavra. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 7,38 diz: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dos seus interiores. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. João 6,64. Há um poder na palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,4, disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu vou ganhar os irmãos do papo aqui, ó. Não. Isso aqui é uma transformação, é uma manifestação, é o derramamento do Espírito Santo. Veja bem, o homem que era pecador, ele que ouve essa palavra não tem mais vontade de pecar. O homem que roubava não tem mais vontade de roubar. O homem que mentia não tem mais vontade de mentir. É um poder de transformação. Aquele que está na palavra, em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não importa o quanto pequenos sejamos, palavra de profeta, quão baixos somos, quão impuros somos,
quão ímpios somos, quão enfermos estejamos, quão aflitos estejamos, a lei do Espírito de Deus, através de sua palavra, fez com que isto o obedeça à palavra. Isto força a decisão de volta olhando para a palavra. Romanos 8 nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós servimos o pecado, caminhando para a morte, mas um dia Jesus Cristo foi no Calvário e ele disse: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Oh Senhor, que ressurreição! Alimenta este homem espiritual nesta noite. Este homem que foi criado através de justiça, de verdade, da palavra viva de Deus. Nós somos levados a teste. A semente de Abraão hoje é levada a este teste. Se aceitamos a palavra de Deus, ou aceitaremos o que o homem disse a respeito dela. Tomaremos o que alguma organização criou como um credo e aceitaremos isto, ou tomaremos o que Deus disse. Veja bem, ou tomaremos o que estes pilantra tem feito com a mensagem, interpretando a mensagem de falsos pastores. Estas bestas selvagens, Jesus disse aqui em Lucas 10 e 19, que ele daria autoridade contra serpente e escorpião. Homens, esse homem aí anda com o carro bonito, mas isso é uma serpente, isso é um escorpião. Ai de ti, irmão, se a tua vida estiver na mão dele, se ele souber alguma coisa de mim, de ti, que ele puder te derrotar, te botar na cadeia, se ele pudesse, ele te prendia lá na cadeia. Então isso não é um pastor, isso é uma serpente, isso é um escorpião, devora tudo. Mas aqui não tem não. Nós estamos aqui sobre a comissão de Deus, sobre a inspiração do Espírito Santo e no ofício que Deus tem levantado, que é o ofício do pastor para alimentar as ovelhas do Senhor, amém? Agora eles interpretam, deslocam e aplicam mal e acham que isso vai ficar impune. Não, eu vou morrer, irmão. Se o motorista do ônibus botou o ônibus na grota, vai todo mundo para a grota. 50 pessoas, não concordo e para a grota. Não tem, não concordo, o ônibus vai, tu vai junto. Aí depois você vai arrumar uma desculpa, faltou freio, eu pensava que era assim. Não, tem brincadeira. Esse trabalho que vocês viram domingo aqui, eu e o irmão Robson começamos sozinho, não tinha ninguém, não existia aqui, criando o ministério. Agora eles estão vendo na internet, e estão vendo as fotos no WhatsApp. Não, irmão, tem determinados pastores que eu não quero que venha aqui, Não quero, falei para não quero. Não quero companhia de pessoas erradas, estrelas errantes, pessoas podres. Pessoas imundas, pessoa que não tem santidade, pessoa que não tem oração, pessoa que não lê a mensagem, pessoa que não se disciplina, pessoa que não se comporta, pessoa que invadiu o campo, pessoa que investiu contra o ministério, que é para acabar com a igreja. Nós temos aqui em defesa das almas, irmão. E veja bem, para ir no rápido não tem que ter 99 nem 101, tem que ter 100% da mensagem. O profeta disse, se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independentemente do que qualquer outra coisa fale. Deixamos que a palavra de todo homem seja mentira, e que a de Deus seja verdade, a verdadeira semente de Abraão. Mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, ai meu Deus, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu, Deus prometeu, não somente para Abraão, mas para toda a semente de Abraão, que ela possuiria as portas dos nossos inimigos. Tua casa abençoada, tua família abençoada. A Bíblia diz em Tiago 5,16, a oração feita por um justo é poderosa em seus efeitos. 1 Pedro 4,18 diz que, se com dificuldade o justo se salva, onde aparecerá o pecador e o
ímpio. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Salmo 37, 23 e 24 diz que os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Agora o profeta disse, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Uma palavra é um pensamento expressado. O pensamento de Deus expressado. Isto são suas palavras através dos profetas. E eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie. Cada semente crê conforme a sua espécie. Está querendo teologia? Pentecostalismo já está morto isso aí. Para Deus já está acabado. Sou um movimento morto. Um sepulcro. Mas ele disse, a Bíblia está em forma de palavra. E Jesus a chamou de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie, se estiver na condição correta, na atmosfera correta. A Bíblia é um livro de profecia. Ela está predizendo eventos futuros. O livro contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele, nem tire dele. E toda a revelação tem que vir por ele. O profeta disse, as igrejas estão procurando membros, mas Deus está procurando santos nascidos de novo, do Espírito do Deus vivo, que brilharão como as estrelas. Que Deus nos ajude a ser honestos e dizer a verdade para as pessoas. Nós vemos os sinais do Senhor Jesus, levantando os mortos espirituais, expulsando espíritos malignos. Vemos as pessoas sendo feitas santas e consagradas através da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele te dá fé para você obedecer. Vidas transformadas, vemos grandes sinais, vemos sinais místicos no céu, como discos voadores, o Pentágono. Muitas pessoas colocam isso na televisão, escrevendo isso. Eles não sabem o que pensar sobre isso. Todos os tipos de sinais misteriosos. O Senhor Jesus descendo na igreja na forma de uma coluna de fogo. Tem sua foto tirada, vivendo em nosso meio, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora o valor do ministério. O profeta disse, se o seu coração tem sido limpo pelo sangue de Jesus Cristo e tem se tornado um receptor daquele transmissor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e faz as mesmas coisas que Ele fez, porque sua palavra não pode morrer. O infalível Jesus Cristo afirmou que estas coisas seriam deste modo, neste dia. Ele disse, quando virdes estas coisas acontecer, então sabeis que o tempo está à porta. Não há muitas pessoas que dirão isto, mas muitos pregadores que não poderão dizer isto. Ele poderia, se ele quisesse, mas eles não fazem. A congregação deles o colocaria para fora. Esta é exatamente a verdade. Mas aqui está uma coisa: se o homem é chamado por Deus, ele permanecerá com aquela palavra, não importa o que aconteça, o que ele tem que fazer. Você deve lembrar que ela é a verdade. Ela é a verdade, e a verdade prende, intercepta ou liberta. É isto exatamente o que Jesus disse: o homem chamado por Deus ficará com a palavra. No Salmo 101, verso 6 diz: os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O que é coroa? Quem tem coroa é filho de rei. Quem é o nosso rei? Nosso rei vive Jesus, ele vive no nosso coração. Todas as coisas ele deu para nós, irmão. Ele deu a bênção, te deu tudo para você sobreviver, para você vir no culto. Ele preparou nesta noite para que você pudesse chegar até aqui.
os verdadeiros cristãos de puro sangue. Pedro disse: arrependei-vos e recebei o Espírito Santo. Cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eles não podem descansar de noite até que recebem o Espírito Santo. Vejam, ó, o Espírito Santo para crer e o Espírito Santo para obedecer. E o profeta disse mais, na mensagem, na série do que é o Espírito Santo, o profeta disse, ó, que o Espírito Santo em ordem. Pessoas às vezes têm o Espírito Santo, crê no profeta, nem sabe nada. Como o irmão Robson falou que a pessoa mal educada, o irmão Breno era ignorante, que é isso? Me mostra qual é o local que o profeta ia agredindo as pessoas. Não, o irmão Breno pregava a palavra, como os apóstolos pregavam a palavra, as pessoas ouviam a palavra, raciocinavam a palavra e o Espírito Santo descia nos corações das pessoas para receber a vida eterna. E nós não vamos forçar ninguém, irmão. A pessoa é ignorante. Às vezes a pessoa pensa que o mundo da ignorância dela tem o mundo. Não. Deus, o profeta, diz que ele é um cavalheiro. Amém? Você sabe, um cristão sabe quem é o seu pai. Toma dois para fazer um no nascimento, marido e mulher, o macho e a fêmea. Isso é certo. Pai e mãe, a mula não sabe quem era seu pai ou quem era sua mãe, mas nós sabemos a nossa origem ministerial. Nós sabemos o nosso DNA ministerial no Brasil. Pois nós fomos nascidos da palavra escrita de Deus, confirmada pelo Espírito Santo. Pedro disse no dia de Pentecostes: arrependeis e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 3:19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor nas vossas almas. É uma alegria, irmão. Isso é o amor ágape, você amar a palavra. O Senhor Jesus disse em João 14:23: se um homem me ama, ele guardará a minha palavra, e eu e meu Pai viremos e faremos nele morada do Espírito Santo. Nós não tememos, porque o diabo é sujo, irmão. O diabo não pode vir a Cristo através da palavra. O diabo vem com sutileza, com elogio, tentando te pegar para te destruir. O diabo é sutil. Você vai ver a mensagem de demonologia e espírito sedutor. O diabo ele não vai vir, irmão, com dardo inflamado contra ti, porque você vai chamar o bombeiro, chamar a polícia, mas ele vai vir, ó, o espírito sedutor. Sedutor não é só mulher que ganha o homem para levar para a cama, não. Sedutor é mulher que fica, ó, conversando, homem que fica conversando no ouvido para tentar te empurrar para o fundo do inferno. E você tem um discernimento de espírito, você sabe, isso aí é o diabo. João 13:2 diz: o diabo tendo posto no coração de Judas. Não deixa. Na Bíblia não diz assim, ó. Então o Espírito Santo, ele vem da palavra, mas a palavra não concorda com esse teu comportamento. Efésios 4:27 diz: não des lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8 diz: o diabo, o vosso adversário, anda bramindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele vem. 1 João 3:8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Isso é um diabão. O diabo agora não é mais aquele demônio encarnado, macumbeiro, tomando sangue, querendo vela, rosário. Isso é um diabo baixo, isso é um diabo fraco. O diabo agora está vestido de pastor, crendo na mensagem. O diabo agora ele está de mestre da Bíblia. Jesus disse, irmão, que se fosse possível, eles enganariam o próprio escolhido. Mensagem à festa das trombetas, parágrafo 205, o profeta diz, mas haveria algo aqui, haveria o quíntuplo de Efésios, que não seriam enganados. Tiago 21 diz, ó, rejeitando toda a imundícia, isso é imundícia, e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
Aleluia, Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, esta era a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a igreja. Seja forte. Levanta na madrugada, te rola no cobertor e grita com o diabo, e grita com Deus. Senhor, o Senhor prometeu que aquele que te busca de madrugada te acha. Eu preciso de ti.